Vale ressaltar que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Essa doença perigosíssima atinge no Brasil nada menos, presta atenção, do que 150 mil casos por ano. O que você sabe sobre essa doença? Que ela é incurável e tal? Tudo bem. Agora, quem abre os nossos olhos sobre esse vilão silencioso e que pode levar à cegueira é esse oftalmologista que é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e de Glaucoma. Boa noite ao doutor Marcelo Macedo. Marcelinho, eu não acredito. Como é que você está, querido? E aí? Tudo bom? Tudo bem. E a Laura, está bem? Tudo ótimo. Todo mundo mandando um beijo pra você. Obrigado, que está em casa. Você é praticamente parente. Sou o padrinho de casamento dele e da Laura. Imagina, vocês terem ideia, ele é genro do Marcelo Cunha, que é meu brother, né? Que vocês já sabem. Marcelinho, hoje é um dia reservado, que você sabe, para a mobilização do combate ao glaucoma. Que hoje você se especializou nisso. A mobilização do combate ao glaucoma indica que o número de pessoas... Eu não acreditei, 150 mil por ano. Está escrito aqui. E essas pessoas, na verdade, desenvolvem a doença sem o conhecimento, só está aumentando. Cada vez mais, ninguém sabe que tem. Vamos desmistificar o glaucoma hoje. Eu estou aqui do teu lado, você vai me ajudar nisso. É uma junção de vários fatores, como você diz. Realmente, isso pode levar à cegueira? Boa noite. Bom, realmente o glaucoma, até a definição, é uma doença multifatorial. Então, até pela definição, é exatamente um conjunto de vários fatores. E o grande problema é que causa uma lesão no nervo óptico, que esse é o grande problema do glaucoma, por diversos fatores que nós vamos comentar. E essa lesão no nervo, infelizmente, é irreversível. Então, esse é o grande problema do glaucoma. Ele acaba lesionando, principalmente a lesão lá no nervo óptico, e não tem o que se fazer para retornar essa visão perdida. Tem o tal do glaucoma congênito, que a pessoa nasce com isso. Eu acompanhei um caso do filho de um amigo nosso, que é o Roberto Carlos, né? Eu falei que vi mesmo, desde o começo da história dele. É muito complicado, mas tem um outro glaucoma que não é o congênito, que parece que pode ser revertido, ou estou falando bobagem? Na verdade, não. Graças a Deus, o glaucoma congênito e o glaucoma juvenil são glaucomas mais raros. Tá. E que não é o grande número de pacientes que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais da idade. Então, o glaucoma, um dos fatores de risco é relacionado à idade. Quanto mais a idade avançada, maior a chance de desenvolver o glaucoma. E obviamente, como por exemplo, como congênito, são fatores normalmente genéticos. Tem essa relação. Ah, é? Ou seja, a nossa genética, eu acho que é tão diversamente poderosa que nos define muito além das aparências, inclusive. Sei lá, essas heranças familiares são importantes, eu não tinha a menor ideia, e englobam doenças. É o caso do glaucoma, então. Eu não sabia disso, Marcelinho, pode ter certeza. Tem alguma faixa etária ou qualquer um pode ter essa doença? Então, para você ter ideia, o glaucoma, hoje, falando até em números, é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Só perde para a catarata. Só que a catarata é reversível. Então ela irreversível é o glaucoma. E tem um número importante, mais ou menos estimado para 2020, cerca de 65 milhões de pessoas cegas no mundo por esse glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais clássico. Então, esses fatores de risco são muito importantes. Então, a genética é muito importante. Então, pessoas que têm primeiro grau, principalmente pai e mães, mas também avós, tios, parentes, é importante essa avaliação porque tem um fator genético relacionado. E em relação à idade, normalmente 2% do glaucoma acima dos 40 anos. Então, normalmente 40 anos para frente é onde tem a maior chance de desenvolver. Então, maior com 50 e maior ainda com 60 e assim por diante. Então, ele tem relação com a idade. A idade avançada é um fator de risco importante para o glaucoma. Uma pergunta, Marcelo. Existe medicina preventiva hoje? É uma coisa, é um must, todo mundo fala em medicina preventiva. Vamos supor que você tenha essa coisa de hereditariedade e tal.
essa coisa genética, tem como você prevenir isso, não? Então, por isso que o exame oftalmológico é fundamental. O exame oftalmológico, ainda mais com essa genética, esses pacientes devem sempre procurar o seu oftalmologista. E esses fatores e riscos são detectados no exame oftalmológico. Obviamente, muitas vezes com exames complementares, mas o exame oftalmológico é fundamental. E a partir do momento que se detecta o paciente, ele realmente tem um glaucoma, você consegue, dali para frente, estabilizar a doença, normalmente. Agora, se você perdeu tantos por cento já teve lesão no nervo, tantos por cento, essa lesão, como eu falei, é irreversível. O que perdeu, já perdeu. E a nossa busca no glaucoma, infelizmente, é segurar para não piorar dali para frente. Então, na verdade, a medicina preventiva funciona aí desde que seja detectado precocemente, há como você segurar a onda. E o maior problema no glaucoma que eu vejo, eu falo isso para meus pacientes, é que ele não dói e normalmente perde visão numa fase inicial, às vezes até avançada. Isso é um problema importante, por isso que o exame oftalmológico é importante. Vou fazer uma pergunta, você é absolutamente imbecil, mas como sou teu padrinho, eu tenho o direito de fazer isso. Você tem uma outra formação acadêmica que é a medicina veterinária, além da medicina ortodoxa e de ser um oftalmologista de primeira grandeza. O organismo dos animais apresenta esse tipo de doença também? Cão, gato, sei lá, glaucoma, desenvolve essas doenças em cachorro, não? Em gato? Minha primeira formação, como você viu, foi a medicina veterinária e eu foquei na oftalmologia e é impressionante, até por isso depois eu acabei migrando, que a relação é tão grande do olho humano com o olho dos animais, que praticamente quase todas as doenças tem nos animais. Então, glaucoma, catarata, alterações na córnea, alterações na retina, pálpebras, e é impressionante, tem muita ligação. E a medicina veterinária hoje, na relação, principalmente na oftalmologia, está crescendo muito. E hoje é uma realidade na veterinária. Você sabe, eu tinha uma cachorrinha, você conheceu? Uma Yorkzinha, e eu fiz a cirurgia, estava com catarata, fez a cirurgia, aí que cegaram de vez. Eu acho que a evolução que teve agora na catarata, principalmente até na veterinária, está sendo muito grande, em toda a área oftalmológica, e a veterinária cresceu muito. Eu sei que, para conversar com você, para não falar muita bobagem, eu sei que essa doença é crônica e quando está no início, 80% do glaucoma não apresentam sintomas, porque ela é assintomática, o que é horroroso. Por isso que você diz, vá ao oftalmologista mesmo que você não tenha nada. Mas quando eles aparecem, é um monte de sensações, né? Quais são os sintomas mais recorrentes quando a coisa passou dos 80%? Então, é assim, talvez todos esses glaucomas que a gente fala que é o tradicional não tem sintomas, e esse é o grande problema, mas tem um glaucoma muito importante que é o chamado fechamento angular primário agudo, que é basicamente chamado de glaucoma agudo. Esse é um glaucoma que quando aparece realmente o paciente chega com uma dor ocular muito intensa, cefaleias, às vezes você chega a ter náuseas e vômitos, visão turva, e realmente são pacientes que têm que procurar emergência para ser resolvido esse problema oftalmológico. Esse é um glaucoma que tem sintomas bastante importantes. Agora, os outros, que é a grande maioria, não tem esses sintomas. Normalmente, impressões que estão altas e lesionando o nervo óptico não causa nenhum sintoma. E só vai perceber quando já tem uma perda importante da visão. Bom, infelizmente, como você diz, é uma doença incurável, mas existe um tratamento conservador, né? Quando você detecta isso precocemente. Mas quando você detecta essa doença, e que eu sei que existe um caso em que ela é cirúrgica, isso, quais são os resultados? Vai ficar mais simples de você falar. Bom, então basicamente só concluir, o tratamento inicial são os colírios. E tem algumas horas que, infelizmente, por exemplo, usam todas as drogas e não controla, ou o paciente é alérgico a esses colírios não consegue usar, ou é um paciente que realmente não consegue pingar, não pinga, é irresponsável, não tem... Tem muito disso, né? Exatamente, infelizmente tem. E aí a gente tem que partir para a cirurgia. A cirurgia, basicamente, é para diminuir a pressão intraocular, que é o principal fator de risco que lesiona o nervo óptico. Infelizmente, não é para melhorar a visão,
infelizmente não tem esse benefício como, por exemplo, uma cirurgia de catarata. Porém, se não feito, vai tendo a progressão e não tem como recuperar. Então, essas horas, a cirurgia, para esses determinados fatores principais, como não controle, alergias, a medicação que não está dando conta, nós partimos para a cirurgia, que basicamente a função para diminuir a pressão intraocular. E a coisa permanece como estava? Normalmente, exatamente. Vamos dizer assim, o que a gente busca é controle da pressão e manter daquele jeito o glaucoma. Esse é o doutor Marcelo Macedo, grande oftalmologista, meu afilhado, e eu quero mandar um beijo para minha afilhada também. Laurinha, um beijo, tive com ela semana passada. Jantar. No almoço. Almoço. Um beijo para você, meu amor, e obrigado, um beijo para você também, Marcelinho. Obrigado por ter vindo, querido, obrigado mesmo.